Amados, abra a Bíblia lá em Atos, capítulo 4. A gente vai continuar a série. Continuamos com a série de mensagens, proclamação. E hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o impacto do nome de Jesus. Domingo passado a gente falou sobre o poder do nome de Jesus. Hoje, o poder do nome de Jesus, parte 2. Será um pouco mais resumida essa mensagem, mas para que vocês vejam o impacto do nome de Jesus, que incomoda, né? Tinha um comercial, eu não lembro de que era, mas era... Eu não lembro qual era o animal, mas era... tipo assim, eu acho que um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais, né? Literalmente, fazendo analogia aqui com o ministério de Jesus, Jesus vivo incomodava muita gente. Jesus morto, ressuscitado e assunto aos céus, incomodava muito mais. Literalmente é isso. O nome de Jesus incomodava os religiosos, especialmente hoje. A gente vai mudar um pouco o foco de fariseu para os saduceus, e aí vocês vão entender por quê. Então, Atos capítulo 4, verso 1. Atos 4, verso 1. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Perguntando, 15. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo,
precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Pai, muito obrigado mais uma vez por tua palavra, por essa série, a inquietação no nosso coração de falar sobre proclamação, de falar sobre a pregação do Evangelho, sobre o teu amor sobre as pessoas, sobre o desejo de, como falou bem aqui o pastor Pedro, do nosso coração arder por tua palavra, ao ponto de nós falarmos do amor de Jesus para aqueles que não conhecem. É maravilhoso ver aqui no livro de Atos a tua igreja expandindo, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de mentiras, de injustiças, mas o teu povo crescia debaixo do poder do teu Santo Espírito e a igreja manifestava a tua graça para aqueles que precisavam. No nome de Jesus, amém. Para você que nos visita, ou você que não está acompanhando, nós estamos pregando uma série baseada no livro de Atos. Então vale a pena, para quem não assistiu ou não ouviu, tem no Spotify, tem no YouTube, você acompanhar as mensagens anteriores, porque estamos pregando por perícopes, por sentenças. Perícopes são parágrafos. Então, estamos pegando, não versículo por versículo, mas por parágrafos, e a gente está trazendo lições do livro de Atos para abençoar a igreja, entendendo o valor da pregação do Evangelho, porque uma coisa que tem nos preocupado como igreja, como pastores, é que está muito comum na sociedade hoje, no meio evangélico, migração de igreja para igreja, quando na verdade nós deveríamos pregar o Evangelho para o não crente. Muitas vezes nós nos acostumamos a convidar pessoas de outras igrejas para a nossa igreja, e nós entendemos que isso é um problema ético que precisa ser combatido. Não que as pessoas não possam mudar de igreja, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes precisa respirar novos ares, mas quando isso é feito intencionalmente, a gente pregar sobre nossa igreja para pessoas de outras igrejas e vice-versa, isso reflete um problema ético e um problema de falta de conhecimento da palavra que nós deveríamos estar pregando para um não crente, fazendo diferença na vida do não crente e não na vida dos membros de outras igrejas. Cada um fique na sua, sirva na sua igreja, abençoe sua igreja e sirva Jesus e vá atrás de pessoas não crentes. Então, com essa preocupação, a gente começou a pregar sobre o livro de Atos, que é um livro que fala sobre o crescimento natural da igreja e sobre a pregação do Evangelho, que ela alcança aquelas pessoas que não tiveram encontro com Jesus ainda. Voltando aqui para o texto, se você observar, e aí eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler novamente alguns desses textos de Atos capítulo 4, se você observar no verso 7, 10, 12 e 18, mais uma vez, Lucas, o escritor de Atos, ele volta a atenção para o nome de Jesus. A partir daqui do capítulo 4, começa a perseguição à igreja, a perseguição à pregação do Evangelho. Do mesmo jeito que perseguiram Jesus Cristo, do mesmo jeito que perseguiram Jesus e o mataram, começam agora a perseguir os discípulos de Jesus.
com injustiça, com mentira, prendendo, levantando falso testemunho, falsas acusações, mas no lugar de a gente ver os discípulos de Jesus com medo, se escondendo, fugindo, nós vemos os discípulos de Jesus com coragem, cheio de poder, cheio da presença do Senhor, pregando o Evangelho. Quem era Pedro, irmãos? Vocês acabaram de ver aqui uma mensagem de Pedro, uma defesa de Pedro aqui sobre Jesus ressurreto contra os doutores da lei. Esse mesmo Pedro foi o Pedro que disse para Jesus: olha, Jesus, eu não vou deixar que te matem. E quando Jesus disse para ele que ele o negaria, ele disse: que é isso não vai acontecer comigo. O Pedro que negou Jesus por medo de ser preso, agora é o Pedro que prega sobre Jesus sem medo de ser preso ou de ser morto. O Pedro que foi um covarde, agora é um gigante na fé. O Pedro que antes ele fazia as coisas por impulso, ele faz agora as coisas pelo poder do Espírito, e ele começa a impactar, tanto ele quanto João, quanto a igreja, começa a impactar as pessoas ao redor. A gente poderia chamar esse capítulo aqui também de uma igreja cheia do Espírito Santo, mas a gente vai chegar numa das mensagens que vai ter esse tema, então eu não vou colocar o mesmo tema para duas mensagens longe, mas como aqui fala sobre o poder do nome de Jesus também, a gente vai manter a continuação da mensagem passada. O que foi que aconteceu na mensagem passada? Houve um milagre na porta do templo, quando Pedro e João estavam indo para o culto de oração, o culto da hora nona, às 3 da tarde, e eles, usados pelo poder de Deus, eles fizeram um milagre com um aleijado que tinha 40 anos de idade, e que todo dia levavam aquele homem ali para o templo. Os doutores da lei chegaram, começaram a questionar, e Pedro e João apontaram para quem? Tiraram o foco deles e do aleijado e apontaram para quem? Para Jesus, como a gente falou domingo passado. Então, Pedro, ele volta a atenção dele toda para Jesus. E agora, hoje, eu vou dividir em duas partes aqui, porque, na verdade, são 3 partes, mas a outra parte Pedro vai pregar próximo domingo, que é sobre a igreja que ora. Hoje eu vou falar 2 partes. A primeira, a defesa do nome de Jesus, e a segunda parte sobre a acusação do Sinédrio, a oposição ao nome de Jesus. Então, na defesa do nome de Jesus, os apóstolos tiveram que fazer algumas coisas. Primeiro, eles tiveram que lidar com a inveja dos religiosos. O verso 1 e 2 vai trazer essa ideia, porque os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, veja comigo, verso 1 e 2, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles estavam incomodados. Poxa, há poucos dias atrás, há 40 e poucos dias atrás, Jesus, que era um revolucionário, que era um arruaceiro, a gente resolveu o problema dele, mas parece que o problema cresceu, só aumentou. A gente matou Jesus e agora esses homens continuam falando desse Jesus, e eles chegam aqui dentro do templo, dentro de um pátio, de um dos pátios do templo, consegue reunir 2, 3 mil pessoas, enquanto nós que somos os sacerdotes, os doutores da lei, a gente não consegue reunir ninguém, a gente não consegue abençoar ninguém, a gente não consegue impactar ninguém. Esses homens chegam e continuam falando de alguém que está morto na cabeça deles,
Para eles, Jesus morreu e não, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Lucas deixa bem claro que eles começam a perseguição aqui por inveja. Os saduceus, que estão nesse grupo aqui, eles eram de uma classe governante no meio do povo de Israel, aristocrática, e que eram líderes daquele povo, tanto como sumo sacerdote, quanto, se vocês viram aqui no texto, que não só Anás e Cafás, mas toda a família deles fazia parte do Sinédrio, que englobava 70 pessoas que lideravam todo o povo judeu, religiosamente falando. Mas os saduceus, eles acreditavam que o Messias tinha vindo na época da revolta dos Macabeus. Não tem na nossa Bíblia o livro de Macabeus por conta de alguns erros, até de datação, mas o livro de Macabeus vale a pena você ler. Tem na Bíblia católica, que conta um pouco a história dos fariseus da revolta dos Macabeus. E os saduceus acreditavam que nesse período foi que veio o Messias. E de forma alguma eles acreditavam que Jesus era o Messias, e muito menos eles acreditavam em ressurreição. Eles eram veementemente contra o ensino da ressurreição. E aí, os fariseus que mataram Jesus, que lideravam a perseguição a Jesus, que lideraram até Jesus ser crucificado e morto, eles que eram da linha de frente, agora eles somem um pouquinho, e você vai ver no livro de Atos, até na defesa teológica de Paulo, a maior defesa teológica de Paulo sobre a ressurreição, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, é uma resposta do apóstolo Paulo a os saduceus, esse grupo que não acreditava de forma alguma na ressurreição dos mortos. Pasmem, tem pessoas que se dizem cristãs e não acreditam na ressurreição de Jesus. Se você não acredita na ressurreição de Jesus, você não acredita na igreja, você não acredita em Jesus, é questão de fé. Se você não acredita, meu Deus do céu. Eu acredito que a gente pode ter dúvidas, mas meu Deus, como foi que aconteceu isso? Essas perguntas nós podemos ter. Essas dúvidas, eu costumo dizer que um dia a gente, na glória, quando tiver novos céus e nova terra, debaixo de um pé de coco, eu particularmente tenho uma lista de perguntas para fazer ao apóstolo Paulo. Paulo, senta aqui comigo, vou pegar uma água de coco aqui de Natal, toma aí, que tu nunca tomasse, e vamos tomar aqui água de coco. Deixa eu fazer uma pergunta, cara, me explica aí como é isso e isso. Eu tenho dúvidas para perguntar a João sobre a divindade de Jesus, eu tenho dúvida para perguntar a Pedro, como é que você era tão alvoroçado do juízo, numa hora queria resolver as coisas no seu jeito, outras coisas você estava quebrantado, eu tenho perguntas a fazer. Mas uma coisa é ter fé e crer, uma coisa é ter perguntas, outra coisa é eu tenho fé e pela fé eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. A Bíblia toda fala sobre isso, especialmente a partir do livro de Atos. Jesus, quando ressuscitou, ele foi visto por mais de quantas pessoas? Quem lembra? Mais de 500 pessoas. Quando Jesus foi assunto aos céus, mais de 500 pessoas haviam testemunhado. Os discípulos estavam com medo quando Jesus morreu, e eles se esconderam. Jesus entrou pela parede, porque ele estava com o corpo já glorificado. Dava para ver as feridas dele, ao ponto de quando Tomé questionou sobre se era Jesus mesmo, ele disse: toca aqui nas minhas feridas, felizes os que não viram e creram. Mas você está vendo aqui, agora está crendo. Amém. E Moisés: eu sei, meu Senhor, o Senhor é meu Deus e meu Senhor. E Tomé se derrama na presença do Senhor. Não falem mal de Tomé, tem muita gente que critica o Tomé.
Não faça isso. Tomé tinha uma dúvida legítima e Jesus não o criticou por isso. Jesus não criticou Pedro quando teve um encontro com Pedro na fogueira, depois de Jesus ter ressuscitado. Jesus chamou Pedro para comer peixe e repartir o pão. Senta aqui, Pedro, tu me amas, Pedro. Ele não disse, você é um sem vergonha, me negou 3 vezes, eu não disse a você, vou passar na tua cara agora, está vendo, Pedro? Eu falei. Jesus não disse isso. Jesus disse, Pedro, vem cá, senta aqui, come um pão comigo, come um peixe comigo. Tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. É esse Pedro aqui que está pregando para esses líderes invejosos, esses líderes que começaram a perseguir a igreja de Jesus. E em defesa do nome de Jesus, os apóstolos tiveram que enfrentar isso, e enfrentaram também uma prisão injusta, porque, veja bem, havia tido um milagre às 3 da tarde, no início da hora nona, Pedro faz um milagre usado pelo Espírito Santo, e aqueles homens esperam anoitecer mais ou menos 5, 6 da noite, no pôr do sol, eles pegam Pedro e João, e não querem nem saber, pegam o chefe da guarda, prendem Pedro e João, para no outro dia resolver o problema. O problema é que eles pensaram em intimidar os apóstolos, mas o tiro saiu pela culatra. Os apóstolos não ficaram com medo, eles ficaram mais ousados. Eles impediram as pessoas de se agregar à igreja, houve mais conversão e crescimento. Então eles também precisaram lidar nessa oposição ao nome de Jesus, precisaram lidar com a prisão injusta. Quantos crentes no mundo hoje ainda são perseguidos? Quantas pessoas são mortas ainda porque pregam o Evangelho? Não está muito longe de nós, mas na África, aqui no Brasil mesmo, nessa loucura política que a gente vive, tem muito crente que tem medo de se posicionar para não ser cancelado na sociedade, para não ser cancelado na escola, numa faculdade, porque ser crente é para muitas pessoas esse nome de falta de cultura, de burrice, de falta de inteligência. Não, pelo contrário, na história da igreja, os crentes é que são inteligentes, que formam músicos, que formam professores de universidade, que formam políticos, que formam fundadores de escolas, de universidades. Pelo contrário, os crentes é que dão exemplo nessa questão de uma mente avançada. Mas há uma perseguição contra os cristãos no mundo todo. Mas independente dessa perseguição, os crentes, eles têm coragem de levantar a cabeça e pregar o Evangelho onde quer que Deus os enviar, para que eles sejam usados para alcançar vidas que um dia ele era também uma vida a ser alcançada. Então, em defesa do nome de Jesus, eles lidam com os invejosos, eles lidam com a prisão injusta, mas eles lidam também com a mente confusa dos adversários. Veja o verso 5 ao 7, por favor. Verso 5 ao 7. O que foi que aconteceu? No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Estavam aqui anciãos, que eram os líderes leigos da comunidade, estavam aqui, era o ponto alto dos saduceus, eram os anciãos que lideravam aquelas congregações, os escribas também estavam no meio. Os escribas eram aqueles que eram doutores na escrita, aqueles que escreviam
tinha alguém que pregava, o escriba escrevia. Tinha que escrever uma carta de um grupo para outro, os escribas faziam. Eram os intelectuais. Muitos deles faziam parte do partido dos fariseus. E as autoridades que estavam aqui envolvidas eram o sumo sacerdote. Então, esse grupo aqui, ele está perturbado com o milagre que acontece e chama os discípulos para questionarem: olha, em nome de quem vocês estão fazendo isso? No fundo, na prática, olhando friamente, dá para perceber que eles sabiam, mas eles queriam de alguma forma empurrar os discípulos na parede, cobrar deles uma resposta mais plausível, até porque os discípulos podiam se aproveitar de um momento como esse para ganhar notoriedade e dizer assim: realmente fomos nós que curamos, fomos nós que fizemos com que esses discípulos, esse homem começasse a andar e fosse curado desse milagre. Mas não, Pedro e João, eles apontam para Jesus. O milagre está ali de frente deles, diante deles. Eles questionam os discípulos não fogem da realidade do que havia acontecido. Quem fez o milagre foi Jesus Cristo, que não morreu, ele está vivo. E isso faz uma confusão na mente daqueles discípulos. E como é que a gente vai resolver isso? Para onde é que a gente vai? O milagre está aqui na frente, como a gente viu lá no final. O milagre está aqui dentro de nós. A gente vai ter que resolver isso de alguma forma. E aí, gente, Pedro, do versículo 8 ao 12, e aí eu vou pedir para vocês abrirem de novo, versículo 8 ao 12, Pedro, ele responde com a ousadia. É interessante que Pedro usa aqui um salmo 118, para apontar que aqueles homens eram culpados da morte de Jesus. Verso 8 diz assim: então Pedro, cheio de quê? Do Espírito Santo. Você vai ver muito no livro de Atos, cheio do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Pedro disse para todos, autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de quem? Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus, veja a ênfase, ele está falando com os saduceus, a ênfase na ressurreição dos mortos, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. E aqui ele cita o Salmo 118. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, a pedra que sustenta todo o edifício. Verso 12, nós acabamos de cantar uma música que literalmente está nesse versículo aqui: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser o quê? Salvos. Pedro está falando para um público, uma audiência composta de homens ricos, intelectuais, poderosos, e ele era simplesmente um pescador da Galileia. Um pescador que está diante de juízes, mas na sua ousadia, na sua palavra, no poder do Espírito, ele se torna um juiz. Olha, vocês prenderam, vocês mataram, vocês estão me cobrando pela bondade que foi feita aqui, pelo nome de Jesus, e vocês continuam querendo matar, esconder, apagar o nome de Jesus, mas não vão conseguir.
Mataram um homem, ele era Deus, ressuscitou. Vocês vão questionar sempre aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é que o nome de Jesus continua fazendo. Pedro aproveita o ensejo para acusá-los, culpando-os de terem crucificado Jesus. E no mesmo tempo, na mesma sentença, Pedro aproveita para dizer: olha, vocês crucificaram, vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Guarda isso. Pedro fala isso algumas vezes. Pedro fala isso no capítulo 2, versículo 23 e 24. Aqui no capítulo 3, que falamos da semana passada, versículo 15. Aqui no versículo 10. A defesa de Pedro, é interessante, se transforma numa acusação contra os que se diziam juízes da situação. Agora eles se tornam réus diante da grandeza da confrontação de Pedro. Mas tem mais alguma coisa. Os líderes judaicos, os líderes da religião, eles ficaram impressionados, sim, ficaram abismados, porque como é que dois homens sem formação intelectual, veja aí verso 13 e 14, por favor, guarda bem isso, veja o que aconteceu. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, daqui a pouco eu vou falar sobre essas duas palavras, sem instrução, ficaram o quê? Surpresos, admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia fazer contra eles. Pedro e João foram usados, algumas versões dizem, com intrepidez, para pregar aqueles homens. E a palavra aqui usada no original é iletrados e incultos. Os dois discípulos de Jesus, na frente daqueles 70 líderes religiosos, daquela casta que passava de pai para filho e enganavam a sociedade judaica com a falsa religião. Eles eram doutores da lei, formados nas melhores universidades de Israel, tinham a melhor educação possível e estão agora diante de dois pescadores, de dois simples homens que andavam com Jesus, mas tinham intrepidez, apesar de incultos e apesar de iletrados. Eles tiveram coragem de confrontar e pregar o evangelho que muda e que transforma vidas. Mas é interessante que aqui a gente pode fazer uma ponte para aqueles que são contra o evangelho, aqueles que perseguem o evangelho, aqueles que são ateus. Aqui na igreja a gente já teve visitas de ateus literalmente que são ateus intelectuais, né, só. E é interessante, eu estava lendo para essa mensagem, John Stott, ele traz uma ideia bem interessante, que o maior argumento para o evangelho, para a pregação do evangelho, é um homem transformado. Nós estamos aqui diante de uma acusação contra os apóstolos, porque eles fizeram um milagre em alguém que estava aleijado. Então, o coxo anda, o cego vê, o bêbado se torna sóbrio, a prostituta se torna uma mulher virtuosa, o drogado se torna um ex-adicto, um blasfemo. Lembra de Paulo que eu falei semana passada? Paulo era blasfemo, insolente, perseguidor da igreja. Agora se torna um reverente apóstolo de Jesus. Um avarento se torna uma pessoa generosa e honesta. Ele faz essa ponte. O evangelho tem esses
tipos de testemunho. O evangelho, quando chega na vida de alguém, ele transforma aquela vida. Quem era mentiroso, para de mentir. Quem traía, para de trair. Quem enganava, para de enganar. Quem bebia, para de beber. O cristianismo é uma religião de fato e de verdade. Aí o ateu, John Stott diz, o ateu desafia o crente acerca da sua fé. Como é que você pode provar sua fé? Como é que você pode provar que realmente Jesus é que diz quem ser? Que Jesus é realmente o nome que está acima de todo nome, sobre o qual nome a gente pode ser salvo. Como é que você pode dizer isso? E aí o crente responde para o ateu assim: traga-me um homem ou uma mulher que foi transformado ou transformada pelo ateísmo. Vocês conhecem alguém? O ateísmo transformou alguém, a vida de alguém? Não tem, eles não têm esse testemunho. Você pode trazer um homem ou uma mulher transformada pelo ateísmo, mas eu vou mostrar a você um conjunto, uma miríade, um batalhão de ladrões, de prostitutas, de avarentos, de enganadores, de mentirosos, de bêbados. Eu vou te mostrar um batalhão de pessoas que era cego, mas agora vê, que era aleijado, mas agora anda, que enganava, mas agora fala a verdade. Só o evangelho tem o poder de transformar vidas. Por que a gente está dando nessa ênfase no livro de Atos? Para que você que está aqui, que é crente, que já entregou a vida de Jesus, para você entenda o poder da mensagem que você tem na sua mão. Para você entender o valor desse livro de narrativa aqui maravilhoso, que você pode chamar uma pessoa para a tua casa para tomar um chá, um café, uma comida e dizer: olha, deixa eu te mostrar o que Deus fez na vida das pessoas, e começar a mostrar a partir do livro de Atos, de repente pregar o evangelho para pessoas que você nunca imaginou que iriam ouvir do evangelho, mas Deus vai usar a sua vida, porque o evangelho continua transformando vidas, usando pessoas incomuns, muitas vezes pessoas iletradas, pessoas muitas vezes sem uma formação intelectual, mas dentro dessas pessoas tem uma coisa chamada o poder do Espírito Santo, que dá intrepidez, que dá sabedoria, que dá inteligência, que dá enchimento, que dá coragem, que dá força, que dá vigor, que dá inteligência para as pessoas abrirem a Bíblia e dizer: olha, gente, eu posso não ter a sabedoria que o Senhor tem, o Senhor pode me ter como louco, o Senhor pode me ter como alguém que não sabe de nada, mas eu quero dizer para você que eu tenho o Evangelho. Tem uma pessoa que marcou muito minha vida, que é o irmão Cirilo. O irmão Cirilo era lutador de boxe aqui no Rio Grande do Norte. Irmão Cirilo não sabia ler. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Toda vez que o pastor ia na casa dele pregar o evangelho para ele, a esposa dele vinha recebê-lo e ele pulava um muro, fugia de casa, com medo do pastor. Um lutador de boxe, com medo do pastor. Diga aí. Toda vez chegar na casa do irmão Cirilo, vixe, o pastor, ele pulava o quintal do vizinho, ficava escondido lá, até o pastor ir embora. A mulher dele entrega a vida a Jesus, e ele demora anos, e aí irmão Cirilo entrega a vida a Jesus. Ele não sabia nem falar a palavra Deuteronômio, ele falava o 5º livro da Bíblia. No 5º livro da Bíblia, capítulo 3, versículo tal. Mas aquele homem já leu a Bíblia mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes. Você chega perto do irmão Cirilo, do suor dele escorre Bíblia. A palavra dele escorre Bíblia. E você fica assim: meu Deus do céu, de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta inteligência? De onde vem tanta intrepidez? De onde vem tanta coragem? Ele era lutador, então você imagina a munheca do homem, né? O meu braço é fino, né? O dele dá uns 3 do meu assim. Aí ele diz assim: meu irmão, deixa eu falar com você. Aí segurava assim na mão.
você podia fazer da força que fosse, você nem conseguia virar assim. Eu tenho uma palavra para dizer para você, irmão. Se ele visse a gente errado, ele pegava a gente pelo braço assim. Deixa eu falar, você não saía do canto. Mas na mesma dureza que ele segurava a gente, vinham doces palavras cheias da graça de Deus para abençoar a nossa vida, para restaurar a nossa alma, para nos aconselhar, para nos acalentar, para nos confrontar. Eu sonho com uma igreja, com um povo de Deus que, apesar das suas limitações e dificuldades, possa entender que você, na sua casa, no seu jeito, no seu trabalho, na sua escola, com a sua limitação, o Espírito Santo habita em você e você pode ter a mesma intrepidez de Pedro, de João, de Paulo, de qualquer apóstolo, para pregar o evangelho da salvação para aqueles que precisam ouvir. Amém? Vamos seguir para a reta final. O que foi que aconteceu com o Sinédrio? Primeiro eu falei, agora vai ser mais rápido. Primeiro eu falei da defesa do nome de Jesus pelos apóstolos. Agora, a oposição ao nome de Jesus a partir do Sinédrio. Eles ficaram perplexos. Verso 15 e 16. Veja aí. Verso 15 e 16. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir. Eu fico imaginando essa cena, o desespero deles, perguntando: que é que vamos fazer com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram esse bendito desse milagre, e nós não podemos negar. Imagina o desespero. Olha, Pedro e João saem daqui da reunião, o guarda fica ali com eles, e agora vamos nós 70 aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? Mataram Jesus. Jesus está morto, mas o nome desse homem continua perturbando o juízo da gente, continua nos perseguindo. Eles ficaram perplexos. Teve um agente que foi Pedro e João, e teve um beneficiado que foi o aleijado, mas tem um nome aí de Jesus nesse meio desse processo. Eles estavam desesperados, irmãos. Eles estavam frustrados, eles não sabiam ir contra as evidências. Geralmente a gente diz um ditado: contra fatos não há argumentos. Contra as evidências dos fatos não há argumentos. A situação estava posta, e eles não sabiam o que fazer. O poder do nome de Jesus continuava ecoando no coração desses homens. Fico imaginando esses homens deitando, colocando a cabeça num travesseiro. Poxa, a gente prendeu dois apóstolos por causa de uma coisa boa, como Pedro disse: olha, vocês estão me interrogando por causa de uma coisa boa que a gente fez, mas não foi a gente que fez, foi o nome de Jesus. E um olha para o outro e diz assim: caramba, o que a gente vai fazer? Porque a gente está confrontando esses homens, mas o fato aconteceu. O aleijado está aí, faz 40 anos que esse abençoado está aí na porta, agora ele está andando, está pulando, está cantando: Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda, está pulando de um lado para o outro. Agora a gente vai fazer o quê? Literalmente, queridos, esses homens estavam perplexos, mas eles não ficaram perplexos ainda, não. Apesar, na oposição, eles também ficaram com atitude desesperada. Veja o verso 17 e 18. Começou a apertar o negócio. Veja o desespero deles, verso 17 e 18. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los. Foi a saída que eles encontraram. Precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Olha o nome aí. Verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de quem? Jesus. Caramba, a gente não sabe o que fazer.
Mas vamos tomar atitude. Ei, vem cá, Pedro e João, olha, a partir de hoje, não queremos mais ouvir sobre o nome de Jesus. Está proibido falar desse nome. Agora é interessante, né? Para eles, Jesus estava morto. Que medo danado de um homem morto é esse? Não pode falar desse defunto aqui perto da gente. Eles não, lembram? Eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, Jesus estava morto. Não queremos mais ouvir falar desse nome aqui. Só que eles não contavam, ameaçaram, né? Proibiram, mas eles não contavam que o Pedro, que foi covarde, o Pedro que negou Jesus três vezes, agora é o Pedro que está cheio do Espírito Santo de Deus. E muda tudo. Quando você está cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus, muda tudo. Muda a postura, muda a coragem, muda a força. E aí Pedro responde para eles, espera aí, verso 19 e 20. Mas Pedro e João responderam, julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vamos ser sinceros, gente. Se esses homens não tivessem visto Jesus ressurreto, será que eles aguentavam a pressão? Será que eles iam sustentar uma mentira? E aí, vamos ajudar aqui os 12 apóstolos, vamos lá. Judas morreu, a gente elege outro aqui, vamos lá, os 12. Reunião, Pedro é líder, né? E João também, Tiago, não tinha Paulo ainda. Meus irmãos, agora vamos inventar que Jesus ressuscitou, e a gente segura o tranco. A gente vai ser pressionado, Jesus ressuscitou. Beleza? Ok. Jesus ressuscitou, pegava um boneco lá, com a voz de Jesus, e aí 500 pessoas viram. Jesus foi assunto aos céus. 500 pessoas viram. Jesus entrou pela parede, atravessou a parede de uma porta de uma casa quando os discípulos estavam com medo. Todos que estavam ali viram. E aí, isso era uma mentira. Eles iam inventar mentira para sustentar a ressurreição de Jesus. Nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que vimos e ouvimos. Traz isso para a nossa vida. O que é que você tem visto e tem ouvido a respeito de Jesus? Você tem falado? Você tem aberto a boca? Eu tenho aberto minha boca daquilo que eu tenho visto e ouvido. Jesus que continua vivo, continua fazendo milagre, continua restaurando vida, continua restaurando casamento, relação de filhos, mudando a visão deturpada que as pessoas têm da vida, transformando alcoólatra em sóbrio, em drogado, em ex-adicto, em morador de rua, em um trabalhador, em que se casa, que tem filhos, em uma mulher estéril, numa mulher grávida. Eu continuo vendo Jesus fazer isso e eu vou me calar, porque vocês querem pregar uma mentira, porque vocês querem que eu cale a minha voz, porque vocês querem que eu viva debaixo da mentira poderosa de vocês. Para cima de mim não, Pedro disse. Para cima de mim não. Eles não contavam com essa atitude de Pedro. Queridos irmãos, na história da igreja, você vai ver as parteiras hebreias. Quando o faraó manda matar todas as crianças, tinha as parteiras lá hebreias que disseram, não, a gente não vai matar os meninos no nascimento. Se for homem, mata, quebra o pescoço, diz que nasceu morto. E um bocado de mulher, sem formação intelectual, sem treinamento, mas tinha um poder de Deus sobre elas, mas tinha sabedoria de Deus sobre elas, disse, não, negativo, a gente não vai matar ninguém não. E os meninos vão nascer. O faraó estava com medo que se vire, mas e elas seguraram a onda, contra uma atitude absurda. Eu fui militar, e a gente tinha uma coisa no quartel, que a gente aprendia,
Era difícil cumprir, porque tinha comandante e mais antigo meio doido dentro do quartel. Tem um ditado no quartel que diz assim: ordens absurdas não se cumprem. Mas se a ordem absurda for do comandante do quartel, eu estou doido de não obedecer? Está entendendo? No quartel, e tem gente que é doido, que dava ordens absurdas. Aqui tinha uma ordem absurda, e eles disseram: eu não vou cumprir. Como Daniel não cumpriu, quando não comeu a comida que foi sacrificada a ídolos. Quando Daniel disse: não, eu vou orar sim, pode me prender, e foi jogado das covas dos leões. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham mais coragem, não se intimidem. Você precisa abrir a boca, eu preciso abrir a boca. Nós vimos e ouvimos. Você acredita que Jesus continua fazendo milagre hoje? Seja sincero, fala aí. Sim? Você tem visto? Você tem ouvido? E por que você está calado? Porque a gente fica, no lugar de falar isso para um não crente, a gente fica falando isso para um crente de outra igreja. Olha, eu tenho visto e ouvido o que Deus tem feito na minha igreja. Vamos para a minha igreja? Para com isso. Prega o evangelho. Que a pessoa seja salva, pode ir para a Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacional, Igreja de Cristo, não tem problema, pregue o evangelho, faça discípulos, tenha coragem e ousadia de não entrar na pressão das mentiras, da pressão daqueles que querem calar a voz da pregação do evangelho. Fale do que você viu e do que você ouviu. Esses homens eram muito covardes. Veja, para fechar aqui o verso 21 e 22. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. A igreja foi perseguida, começou a ser perseguida aqui. Deus desarticulou qualquer trama. Deus desarticulou qualquer armação dos saduceus, do sumo sacerdote, dos guardas do templo, dos fariseus, dos escribas. Desarticulou todo o plano deles. Ficou em polvorosa. O nome de Jesus continuou sendo proclamado. O nome de Jesus continuou incomodando. O nome de Jesus continuou fazendo milagres. O nome de Jesus continuou curando, libertando o cativo, mudando vidas, mudando histórias, salvando pessoas. O nome de Jesus é o poder sobre todo nome. Lá no versículo 4, só para encerrar, e vou citar aqui uma poesia. Versículo 4 diz que: mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a igreja pode ser perseguida, o nome de Jesus pode ser perseguido, mas a igreja nunca vai parar de crescer. O povo de Deus nunca vai se calar. O evangelho nunca vai deixar de ser pregado. Eu, assim como o meu amigo nosso aqui da igreja veio aqui, pastor Luiz Saião, eu sou um otimista incurável. Por mais perseguição que aconteça, por mais mancha no nome de Jesus que queiram fazer, eu creio que o reino de Deus vai arrebentar a boca do balão. Nós estamos jogando no time vencedor. O evangelho não vai deixar de ser pregado.
Para fechar, eu quero fechar com a poesia. Semana passada eu fechei com a música. Essa é uma música também, mas eu não vou cantar essa porque é difícil. Do pastor Estênio Márcios. Não tem como você se encontrar com o nome de Jesus e ficar do mesmo jeito. Ou você se encontra com o nome de Jesus, se arrepende e vive, ou não se arrepende e morre. Ou você se encontra com o nome de Jesus e é transformado, ou você se encontra com o nome de Jesus, rejeita e dá as costas. Mas você precisa tomar uma decisão. Mas uma coisa você precisa saber: você respira, você vive por causa do nome de Jesus. E a música do Estênio Márcio, o nome da música é Nele. O nome da música é essa, é Nele. E ele diz assim: é nele que nos movemos, vivemos e existimos. É nele, é nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece. É nele, é nele. Preste bem atenção agora. Batidas do meu coração dependem desse maestro, e até o ar que eu respiro é ele mesmo que me dá. Em volta da mesa com os meus, celebro com vinho uma vida. É ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está. É nele que eu descanso, pois sei em quem tenho crido. É nele, é nele. Fui salvo por sua graça e trago comigo essa glória. É nele, é nele. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio no mundo, nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Você está seguro no nome de Jesus. É nele que tudo acontece. É tudo por ele, para a glória dele e no poder dele. O poder do nome de Jesus continua mudando a minha vida, a sua vida, e vai continuar salvando mais vidas. Que eu e você sejamos instrumentos dessa pregação poderosa. Amém? Pai, muito obrigado, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, mas não apenas ficar morto. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou pelo poder do Espírito. Depois o Senhor foi visto por mais de 500 pessoas. Depois foi assunto aos céus. Depois enviou o teu Espírito que batizou a igreja. E naquele dia o Espírito desceu sobre 120 pessoas. Depois do impacto na vida de 120 pessoas, Pedro prega o Evangelho e 3.000 pessoas são salvas. Mas não fica por aí. O Senhor faz um milagre na Porta Formosa, num templo na hora nona, e Pedro prega após o milagre, e mais 2.000 pessoas são acrescidas à igreja. Uma igreja que não tinha mais do que 40 pessoas, entre discípulos, mulheres e seguidores. Agora é uma igreja que tem mais de 5.000 pessoas por causa do poder do nome de Jesus. Nós precisamos voltar a crer e a pregar aquilo que vimos e ouvimos. Jesus continua salvando vidas, não é na nossa força, mas é no poder do Espírito. Por isso que nós precisamos plantar as sementes e pregar o Evangelho da salvação para aqueles que não conhecem. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas é um investimento que nós podemos fazer na vida de tantas pessoas que nós conhecemos.
e fazermos o investimento de plantar a semente do Evangelho e pregar o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa e bendita de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe e nos dê uma semana cheia do poder do nome de Jesus em nossas vidas. Amém, amém e amém.